9, do 10 ao 19, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor a ele em uma visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque é este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando em casa, pôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eterno, poderoso e exaltado Deus, obrigado, meu Deus, por esta manhã maravilhosa, em que temos a oportunidade de estar em tua casa, estar em comunhão com os irmãos, Pai amado, desfrutar dessa comunhão, dessa presença doce e maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, Senhor amado, e poder cantar canções que falem da tua grandeza, que invocam o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens falado conosco através de cada palavra cantada, de cada versículo lido, de tudo quanto tem sido feito neste lugar. Recebe o nosso culto. Agora, Senhor, estamos diante das Escrituras e a nossa oração repetida é: confronta-nos com a mesma. Senhor amado, gera em nós um coração santo, voltado para o Senhor. Quebranta-nos, aviva-nos por tua palavra, e o teu nome sempre será glorificado em nós e por intermédio de nós, a tua igreja. É o que nós pedimos assim, encarecidamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos visto na sequência da exposição desses textos, e a semana passada, a última mensagem que pregamos falou justamente da conversão de Paulo, e nós podemos destacar aqui pelo menos 3 aspectos da verdadeira conversão. E falamos com base no texto e na conversão de Paulo, que a conversão primeiramente é obra de Deus. Esse é o primeiro aspecto da verdadeira conversão. É Deus quem opera, é
Deus que faz. É a graça de Deus que nos faz enxergar quem somos, o quão vil nós somos, o quão necessitados somos de Deus. E essa palavra, pelo Espírito Santo, gera este arrependimento e esta mudança total em nossas vidas. Então, a conversão verdadeira, ela tem origem em Deus. A conversão verdadeira é uma obra de Deus. Falamos também que esta conversão verdadeira gera mudanças total, é um giro de 180 graus, e o Espírito Santo, a palavra do Senhor, e foi a palavra direta de Jesus a Paulo que o fez sentir a sua miséria, o seu pecado, e gerou nele, a partir dali, uma mudança total. Então, esta conversão verdadeira vai gerar essa transformação. E aí, um outro aspecto da verdadeira conversão vai estar principalmente a partir do versículo 19, parte B, que vai ser ministrado hoje à noite. Vai falar do envolvimento. A verdadeira conversão gera um envolvimento do convertido, do homem pecador, com a igreja, a comunhão com a igreja e o serviço e a pregação de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus. Mas essa parte nós iremos ver, essa parte do envolvimento do apóstolo Paulo, atestando a sua verdadeira conversão, o envolvimento dele com a igreja, o envolvimento dele com a obra, como queiram entender, o envolvimento dele com o reino, vai ser atestada, vai ser na verdade, um atestado de que verdadeiramente ele se converteu. E isto Lucas vai descrever principalmente a partir dos versículos do versículo 19, a parte B, que vai ser ministrada à noite. E aí Lucas parece que dá uma pausa no meio da conversão. Ele está falando da conversão de Saulo, ele está descrevendo, ele está narrando a conversão de Paulo e os aspectos desta conversão, e ele então introduz no meio dessa narrativa a história do homem, de um discípulo em Damasco. Vai falar então de Ananias. E Lucas, nesses versículos 10 a 19, vai justamente falar que Paulo vai ser discipulado a princípio por esse homem, e eu quero desde já também, um dos propósitos de Lucas aqui é mostrar que a conversão ela tem origem em Deus, ela é uma iniciativa de Deus, ela é uma obra de Deus, mas ninguém pode andar sozinho. Deus usa os seus instrumentos para consolidar a conversão dos seus santos. E aí Lucas vai falar de um discípulo que vai discipular, que vai até Paulo. Ou seja, Paulo, embora teve uma experiência sobrenatural, Paulo, embora teve uma experiência direta, uma visão direta, ele ouviu a voz de Jesus, o chamado de Jesus, ele sofreu essa experiência tão sobrenatural e maravilhosa, mas ele é mostrado para ele, Lucas procura mostrar aqui, que mesmo Paulo tendo essa experiência, ele está tentando dizer aqui que Paulo não pode andar sozinho, Paulo necessita da comunhão da igreja. Nós precisamos um dos outros, ninguém anda sozinho. Fecha parêntese. E Lucas então vai narrar com a história, vai falar um pouco da história de Ananias, e vai de forma direta descrever aqui algumas características de um verdadeiro discípulo de Jesus. E é sobre isso que nós queremos pensar nesta manhã. São essas características, o que é que demonstra
ser uma pessoa, um verdadeiro discípulo de Jesus. E percebam, eu quero trazer a memória dos irmãos, a narrativa de Lucas, a saída de Paulo de Jerusalém, o propósito que Paulo saiu de Jerusalém em direção a Damasco foi para, e Lucas começa o capítulo 9 justamente dizendo que Saulo ainda respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. E pensando nisso, querendo perseguir, querendo ameaçar, querendo prender, querendo acabar com aquela raça ruim, no entendimento de Paulo, daqueles heréticos que pervertiam a lei, que eram contra Deus, e Paulo, achando-se um soldado da lei, vai e pega a carta, e ele está respirando, ele está afoito, ele está desejoso de prender e matar os discípulos de Jesus que encontrasse ali em Damasco. Para isso ele pega uma carta, pega uma autorização para efetuar essa perseguição, estas prisões e sucessivamente, não somente as torturas, os castigos, mas até mesmo a morte dos discípulos de Jesus. E aí a gente tem a narrativa de Lucas ainda, esta palavra do Senhor dizendo que Paulo não estava perseguindo alguém que era contra Deus, mas o próprio Jesus. À medida que eles perseguiam os discípulos de Jesus, ele estava perseguindo a Jesus. E aí Lucas, então, dando sequência a essa narrativa de Lucas, e pensando nesse texto, Lucas propositalmente começa a narrativa nesse trecho da ação desse discípulo verdadeiro, que começa dizendo: havia em Damasco um discípulo. Um desses que Paulo queria prender, havia lá um discípulo chamado Ananias. E aí, nos versículos 10 até o 12, nós iremos ver que o verdadeiro discípulo de Jesus, que Ananias é um discípulo capaz de responder positivamente o chamado de Deus, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 10 aos versículos 12 diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor a ele em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor continuou e lhe ordenou, dizendo: dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E teve uma visão de um homem chamado Ananias, que ao impor as mãos sobre ele para que recuperasse a vista. E a gente vê aqui uma característica maravilhosa do verdadeiro discípulo de Jesus, é que ele é capaz de responder o chamado de Deus de maneira positiva. Quem é esse Ananias? Obviamente não é aquele que era o esposo de Safira. Esse já tinha morrido, porque mentiu ao Espírito Santo. Ananias, a tradição, o texto bíblico não fala isso, mas a tradição da igreja, a tradição histórica vai dizer que Ananias é alguém que ouviu a palavra em Jerusalém e foi o primeiro a pregar em Damasco. Mais tarde se torna, volto a dizer, a gente não tem base bíblica nenhuma para dizer isso, apenas a tradição histórica da igreja.
Mais tarde, este Ananias se torna inclusive o bispo da igreja em Damasco e foi perseguido pelos judeus, e no lugar onde ele reunia a igreja, a sinagoga, e pregava o evangelho, no lugar em que ele era este líder, Ananias, então foi perseguido pelo ódio dos judeus, foi apedrejado até a morte. Mas Ananias tem uma importância muito grande, embora o texto não fale, a Bíblia não tem mais informações, muito pouco citado, principalmente aqui nesse texto de Lucas, e depois na defesa de Paulo em Jerusalém, diante das autoridades. Paulo vai falar do ponto de vista dele, a experiência dele, e como Ananias foi usado por Deus para ir contra dele. E a gente já vê esse texto. Mas Ananias é contado aqui como esse discípulo fiel. E Paulo, no capítulo 22, eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia aí, capítulo 22, para ver o testemunho de Paulo. Capítulo 22, versículos 12 e 13. Os irmãos confiram aí comigo. Paulo diz assim: e um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, ouvindo ao meu encontro, e apresentando-se, disse-me: Saulo, meu irmão, recobra a vista. E na mesma hora eu enxerguei, ou eu vi. Então, Ananias é colocado por Paulo como um discípulo fiel, um homem piedoso, que tinha o respeito, que tinha o respaldo, que era respeitado, que tinha um bom testemunho na vida não somente dos crentes ali em Jerusalém, mas de todos os judeus, de todos aqueles que mesmo perseguiam a igreja, que mesmo não crendo em Jesus como como Senhor, como Filho de Deus, a vida de Ananias, o comportamento de Ananias diante da lei, diante dos judeus, era um comportamento ilibado, era um comportamento totalmente, que Paulo chama de piedoso, devoto, dedicado, e tinha o respeito, e tinha bom testemunho de todos. Então ele de fato é um verdadeiro discípulo, e Ananias vai mostrar na sua oração que muito mais importante do que ouvir a voz de Deus, muito mais importante do que ter experiências sobrenaturais, e elas são importantes, é bom que se diga, a gente não pode desprezar, e a gente tem que ter amor, a gente tem que desejar ouvir a voz de Deus através de sonhos, de revelações, de profecias. Isso tudo é possível, mas principalmente através das Escrituras. Então ele vai demonstrar como um verdadeiro discípulo que ele é capaz não somente de ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus, mas sobretudo atender a voz de Deus, não somente ouvir, mas responder positivamente. Ele diz, quando ouve a voz de Deus, quando ouve a voz de Jesus, dizendo: Ananias, ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu estou à tua disposição, pode falar. Pode falar. E ele vai mostrar que, com essa atitude de um verdadeiro discípulo, ele vai demonstrar que ele tem disposição, não somente para ouvir e discernir a voz de Deus, mas para obedecer o que o Senhor está dizendo. Nós vivemos uma geração justamente de igreja, de crentes que estão doidos para ouvir a voz de Deus, e querem ouvir a voz de Deus, e vai atrás de profetas, e às vezes deixa até de ler as Escrituras, porque quer ouvir a voz de Deus através de um profeta, através de um vaso de Deus, e
deseja ouvir a voz de Deus, mas ele tem disposição de responder positivamente o que Deus está mandando fazer. E também, irmãos, é bom que se diga, para não dizer que a gente está tentando falar, não é esse nosso propósito, contra os dons espirituais, contra as experiências sobrenaturais, mas há muitos também que dizem que amam as Escrituras, que desejam as Escrituras, que querem estudar as Escrituras, estuda, ouvem, mas não praticam nada. Então não basta ouvir a voz de Deus, não basta ter uma experiência sobrenatural, mas quando saímos para ali nada muda na nossa vida, não estamos dispostos a fazer nada do que o Senhor nos manda fazer, e Ele não somente te coloca e diz, Ele responde positivamente ao chamado de Deus, Ele diz, eis-me aqui, e sequentemente Ele vai então se colocar à disposição, embora Ele vai ter alguns argumentos, mas Ele vai quando Deus manda ir, Ele faz o que Deus manda fazer. Disposição em fazer a vontade de Deus, em obedecer a palavra do Senhor, é mais importante do que apenas ouvir o que Deus está falando. O Senhor Jesus conta até faz uma ilustração. Ele conta de alguém que tinha 2 filhos, esse pai mandava fazer, e tinha um filho que sempre dizia, eu vou fazer, e nunca fazia. E aquele que, eu estou parafraseando um texto que, não vou fazer não, mas lá no fundo refletia e lá e fazia. Qual era o filho obediente? Aquele que dizia que não ia fazer e fazia? Ou aquele que dizia assim, eu vou fazer, mas nunca fazia? Jesus faz essa questão, Jesus coloca essa questão. Então, muito mais importante do que demonstrar interesse pelas coisas de Deus é ter disposição para fazer o que Ele nos manda fazer, obedecer a sua palavra, e isso é uma característica de um verdadeiro discípulo, e nós vemos isso na vida desse homem de Deus, na vida de Ananias. E é interessante, irmãos, que Deus poderia ou não curar Paulo da cegueira sem precisar Ananias ir lá. Eles não poderiam fazer, até mesmo lá no momento que Paulo se converte. Deus poderia fazer, mas Ele inclui a cada um de nós nos seus planos. E isso é demonstração da graça de Deus. Ele nos inclui nos seus planos. De novo, eu quero fazer referência ao fato de que ninguém anda sozinho. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. E nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida dos outros, mas nós também devemos ser gratos pela vida um dos outros, porque eles são importantes na nossa vida. Deus conta conosco, Deus nos inclui, embora não precise de nós, Deus nos inclui nos seus planos. E dando sequência ao texto, Ananias é um servo, é um discípulo que é capaz de responder positivamente ao chamado de Deus, à palavra do Senhor, e ele também é capaz de dialogar com Deus e expor as suas dúvidas. Ele é capaz de dialogar com Deus, de argumentar com Deus e expor as suas dúvidas. Os versículos 13 a seguir nos diz assim: Ananias, contudo, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido falar a respeito deste homem, e ele tem feito muitos males aos santos do Senhor em Jerusalém. Esse homem tem uma ficha. Qual é o nome daquele negócio da ficha lá da polícia, José? Hã? Oi? Ficha criminal. Não, é aquele negócio. Tem um
linguajar policial. Não, esquece. B.O. é o que você está fazendo comigo agora. Ficha sua, amigo. Ele tinha uma ficha. Ele tinha uma ficha muito ruim. E ele diz: olha, Senhor, tu não vês, Senhor? Pega aí, Senhor, é ele mesmo. O Senhor tem certeza do que o Senhor está falando, Deus? Ele vai argumentar, ele vai conversar com Deus, e ele vai expor as suas dúvidas. Olha, duvidar é pecado, mas ter dúvidas não. Duvidar do poder de Deus, duvidar de Cristo, duvidar da obra redentora de Cristo, isso é pecado. Mas ter dúvidas é humano. Nós temos dúvidas. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente fica perguntando: meu Deus, será que é mesmo por aqui? Senhor, será que é mesmo assim? Nós temos dúvidas e compete a nós colocá-las diante de Deus. E Ananias faz isso. Ananias é capaz não somente de ouvir, discernir e se dispor a obedecer ao chamado, à palavra, à ordem de Deus, mas ele também é uma pessoa que tem consciência, que tem fé e consciência. Ele não é um homem de fé cega, que não sabe o que está fazendo. Ele tem consciência e ele vai expor diante do Senhor as suas dúvidas, vai dialogar com Deus, vai expor as suas dúvidas. E nós aprendemos com isso que nós primeiramente não somos robôs programados para fazer tudo o que Deus quer. Nós temos dúvidas, nós temos limitações. Eu não sei quanto a vocês, mas tem muitas dúvidas dentro do meu coração. Tem muitas questões que eu não sei o que fazer, eu não tenho direção. Eu fico em dúvida e eu falo para Deus. Eu falo para Deus. Muitas coisas Ele me responde e outras eu continuo com elas. Mas uma das características desse discípulo verdadeiro é que ele é capaz de dialogar com Deus e expor as suas dúvidas. Ananias argumenta com Deus, mostrando a ficha criminal de Paulo. Antecedente, não é isso não que eu quero. Não fala parada, não, fala. Não esqueço. Tem muito tem muito jargão policial, principalmente nesse negócio desse programa aí. Esse programa que o pessoal fala. Mas enfim, não fala mais disso não, né? Mas enfim, irmãos, eu não vou lembrar, então deixa pra lá. Vou lembrar, depois eu falo. Mas enfim, Ananias então apresenta para Deus, apresenta para o Senhor Jesus Cristo a ficha criminal de Paulo. Olha, é um assassino. Esse camarada é perigoso. Será que não se trata de alguém infiltrado para descobrir os servos do Senhor e prendê-los e matá-los? Será que não é alguém que está se disfarçando, se introduzindo no meio? Senhor, o Senhor tem certeza que é isto? O Senhor tem certeza que essa pessoa, o Senhor tem certeza de que o Senhor tem uma obra, que o Senhor está fazendo algo na vida desse homem? O Senhor tem certeza que quer que eu vá lá e orar para que esse homem enxergue? Se ele está cego e aí o povo está todo mundo com medo, imagina ele enxergando. E é interessante que Deus vai dissipar. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Jesus maravilhoso nós temos. Deus não vai repreender Ananias por causa das suas dúvidas e por causa dos seus argumentos. Obviamente, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui também, para dizer que o argumento ou essa capacidade de dialogar com Deus, Ananias não está tentando primeiramente a convencer Deus de alguma coisa, não está tentando mudar a vontade de Deus.
Ele está apenas colocando as suas dúvidas e pronto para ouvir e fazer exatamente o que Deus lhe mandasse fazer. Mas ele tem todo o direito de expor aquilo que vai no seu coração, aquilo que vai na sua alma. É isso mesmo, Senhor. Olha, eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor tem certeza que é isso que o Senhor quer que eu faça? E Deus diz: sim. Deus vai lá e dissipa, Deus vai lá e tira toda dúvida de Ananias. E Ananias tem tanta convicção de fazer o que Deus quer, que a primeira coisa que ele faz ao chegar em casa de Judas, onde Paulo estava, ele olha e chega para lá: Paulo, meu irmão. Ele está dizendo: olha, Paulo, você é um escolhido de Deus. Olha, Paulo, eu creio na sua conversão. Olha, Paulo, eu creio que Deus te salvou. Olha, Paulo, você é meu irmão. Você, a partir de agora, é também um discípulo de Jesus. Mas isso só foi possível, essa convicção só foi possível porque Ananias tirou as suas dúvidas, porque ele é capaz, no relacionamento com Deus, não agir de maneira louca, de maneira impensada, não agir, achar que a fé é um tiro, é um pulo no escuro. Não, a fé é pensante, a fé verdadeira, ela dialoga, ela pensa, ela raciona também. A fé é uma fé racional e consciente. E aí nós temos também outra característica maravilhosa desse verdadeiro discípulo, e que nós precisamos acrescentar à nossa vida, se não a temos. É que Ananias não somente era capaz de ouvir e responder positivamente ao chamado de Deus, ele não somente era capaz de desenvolver esse diálogo com Deus, expondo o seu coração e as suas dúvidas, e Deus interage com ele, Deus conversa com ele, Deus tira as dúvidas dele, Deus trabalha com ele antes de trabalhar através dele com Paulo. E o que é fundamental e tão importante quanto essas características é que o verdadeiro discípulo, Ananias, é capaz de acreditar que Deus pode mudar pessoas. Ananias acredita, Ananias crê, Ananias sabe que Deus é capaz de mudar pessoas. Tem uma música de Ron Kenoly, um americano. Essa música eu creio que é da década de 90, que diz God's able. E o coro da música é justamente esse: God's able, God's able. Deus é capaz, Deus é capaz. E ele continua dizendo: olha, Deus é capaz de fazer aquilo que ele disse que faria. Deus é capaz. E a música continua dizendo: olha, vocês lembram de Daniel na cova dos leões? Deus foi capaz de livrar o seu servo porque ele disse que faria. Vocês lembram dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo ardente? Deus é capaz de fazer aquilo que ele disse que faria. E Ananias entende que Deus é capaz, que o poder de Deus é suficiente para mudar quem Deus quiser mudar. E nós percebemos isso, que Ananias mostra de novo essa ficha suja de Paulo, essa ficha extensa de Paulo. E ele então, quando ele começa a expor a ficha suja de Paulo, quando ele começa a dizer: olha, Senhor tem certeza que é esse camarada mesmo? Será que ele não está disfarçado? Não, Senhor, olha bem, esse cara aí é terrível. Eu tenho ouvido dos irmãos lá em Jerusalém, e de não poucos irmãos, que esse camarada
espada tem perseguido terrivelmente, odiosamente os teus servos, os teus santos lá em Jerusalém. Quem sabe até Ananias tenha feito menção da morte de Estevão. Olha, Senhor, e sabe de uma? Eu não sei se o Senhor sabe, Senhor. A ficha dele é tão suja que ele foi lá, não somente consentiu na morte e perseguiu, não satisfeito com a perseguição dos seus servos lá em Jerusalém, agora ele está indo para outros lugares, inclusive veio para aqui com autorização dos principais sacerdotes para prender e perseguir os seus servos aqui em Damasco. E quando ele apresenta essas características ruins, ou essa impossibilidade de Paulo ser salvo, lembra que nós falamos no domingo, quinta-feira também nós fizemos menção disso. Nós às vezes olhamos para pessoas e falamos: olha, essa aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Nós precisamos lembrar que Deus é capaz de mudar quem Ele quer mudar, de converter quem Ele quer converter. E quando Ele apresenta essa ficha intensa e extensa de Paulo, Deus apresenta o seu poder. Olha, eu sei de tudo isso, mas eu sou capaz de mudar a vida dele. Eu vou mostrar para ele. Olha só o que Paulo diz ainda acerca de Ananias no capítulo 22. E aí eu preciso só achar lá para falar qual os versículos. Me ajuda aí, capítulo 22, eu acho que é a partir do 13 e 14. Versículo 12, como nós já lemos aqui, né? Um homem chamado Ananias, Paulo está em Jerusalém, diante das principais autoridades judaicas, defendendo o seu ministério, o seu chamado, está sendo julgado, e ele diz: olha, vai falar da sua experiência de conversão e de como ele foi introduzido na igreja. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio me procurar, veio ao meu encontro e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a tua vista. Nessa mesma hora eu recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais e o temão te escolheu para conheceres a tua vontade e veres o justo e ouvires uma voz na sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que temos vistos e ouvido. E agora, por que demoras? Ananias disse para Paulo, isto o próprio Paulo contando a sua versão: levanta-te e seja batizado, lava os teus pecados, invoca o nome dele. E em Lucas traz a narrativa aqui que Ananias sabia exatamente quem era Paulo, e ele fala, ele mostra para Deus: olha, é esse cara aqui, ó, que está se tratando. E aí Deus diz: olha, é esse mesmo. E quando Ananias está mostrando a ficha suja de Paulo, a ficha criminal de Paulo, os antecedentes criminais de Paulo, Deus mostra para Ananias: eu sou capaz de transformá-lo e de mudá-lo. É interessante, irmãos, que como igreja nós precisamos ser assim.
creio que não existe uma pessoa no mundo que Deus não possa transformar. Nós fazemos tantos julgamentos, nós nos achamos às vezes tão espirituais, estão acima do bem e do mal, que duvidamos que Deus é capaz de mudar pessoas. Eu quero contar duas experiências, uma um pouco mais distante, atrás, e outra ontem. Alguns anos, não muitos anos, nós já estávamos aqui, nós tivemos uma sequência de sonhos com uma determinada pessoa que estava caída, mas que até a sua queda era um instrumento de Deus, usado por Deus. Caiu, se enveredou por caminhos tortuosos, horríveis, e que não dava nem para imaginar como é que poderia ter chegado naquele caminho. E Deus nos dava um sonho durante uma semana, durante 3 noites seguidas, o mesmo sonho, e nós chegávamos até essa pessoa em um determinado lugar, propriedade dessa pessoa, e chegávamos naquele lugar que antes era muito bonito, isso no nosso sonho, estava tudo acabado, tudo envelhecido, e eu entrava na casa daquela pessoa, no sonho, tudo muito sujo, olhava para a cama, uma cama sem, apenas com colchão, tudo encardido. Ela e Deus falava exatamente assim: meu servo. E eu falava assim: pois não, não sei se o povo está me ligando essa língua do culto agora. Mas enfim, e eu replicava, eu falava. E aí acordei depois de 3 noites seguidas, e eu ainda duvidava, não é possível que Deus está falando isso. Chamar aquela pessoa de servo. E o pior de tudo, Deus falou comigo: você precisa ir lá falar isso com ele. E para confirmar, naquela semana, uma pessoa me ligou e dizendo: pastor, você conhece fulano de tal? Conheço. Você sabe da história dele? Sei. Deus me deu 3 sonhos com ele, assim, exatamente o mesmo sonho. E Deus mandou dizer que era para o senhor ir lá para falar com as pessoas. E a gente às vezes fica duvidando. A pessoa está lá numa situação miserável e a gente: não, isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem jeito não. Tem jeito sim. Deus é capaz de mudar quem Ele quiser mudar. Ontem eu recebi uma mensagem diante de uma tristeza que está tanto no meu coração. Eu sentei lá na frente lá de casa, tem um banco de madeira, um banco pintado nas cores mais antigas do mundo, lá embaixo. Eu sentei ali e estava refletindo em tudo que eu tinha acabado de tratar, com muita tristeza e lágrimas. E eu perguntava algumas coisas para Deus, e olhando para a situação, não acreditando no que eu estava ouvindo. Então recebi uma mensagem de São Paulo, de uma ex-ovelha aqui, que foi para lá não uma situação afastada do Senhor. E essa pessoa disse: pastor, eu estou bem, eu me acertei com meu Deus. Deus tem salvado a mim, o meu esposo, e eu estou desejosa de servir esse Deus, porque eu quero contar uma nova história. Obrigado, porque eu sei que o Senhor, a igreja, não desistiu de mim. Obrigado pelas orações. E termina fazendo:
Obrigado, porque, sobretudo, eu sei que Deus não desistiu de mim, igual o Senhor. Muitas vezes faz isso. Então Deus é capaz de usar, e o discípulo verdadeiro tem que acreditar nisso, tem que crer nisso. Ainda que a gente olhe para as possibilidades humanas e no que depender de nós, é impossível mesmo aquela pessoa ser salva, é impossível mesmo aquela pessoa mudar, é impossível mesmo aquela pessoa se converter, é impossível mesmo aquela pessoa tomar uma atitude na vida e mudar de vida, olhando humanamente, principalmente quando nós olhamos para as nossas fraquezas. Mas quando nós cremos, quando nós servimos este Deus, nós cremos e nós sabemos que Deus é capaz de mudar quem Ele quer mudar. E como discípulos de Jesus, nós precisamos crer nisto. E eu tenho descobrido que se Deus foi capaz de me salvar, eu tenho descobrido que se Deus foi capaz de mudar a minha vida, eu tenho descobrido que se Deus foi capaz de transformar a minha vida, Deus é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Porque eu sei muito bem a boa peça que eu sou. Eu sei muito bem a boa pista que eu sou. E a graça do Senhor me alcançou e me transformou. A graça do Senhor me alcançou e me transformou. E Ele é capaz de fazer com quem Ele quiser fazer. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, por favor. Você é um discípulo de Jesus. Você está pronto para responder positivamente o chamado de Deus. O texto vai nos dizer que ele não somente estava pronto, ele não somente creu que Deus pode mudar pessoas. Ele chegou lá dizendo, chamando Paulo de irmão, e pelo próprio testemunho de Paulo, ele diz: olha, o Senhor mandou dizer que você é o escolhido dele, que não importa os seus antecedentes, Ele te chamou. E aí se revela a graça de Deus. Apesar de nós, Deus nos ama. Apesar de nós, apesar dos nossos antecedentes, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa natureza, Deus conta comigo e com você. Alá, de covereba, sou de quebrada ras. Mijo de covereba, sou me andará. Que discípulo estamos sendo nós? Muitas vezes somos apenas membros de igrejas. Muitas vezes nós temos nos comportado como membros de igrejas somente. Diferentemente do membro de igreja, que às vezes só reclama, às vezes só quer receber. O discípulo está comprometido com a igreja, com a obra. O discípulo está ouvindo, discernindo e obedecendo e prontamente respondendo ao chamado do Senhor. O discípulo está vivendo nesta vida em um diálogo com Deus, um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, conhecendo as suas limitações e dependendo de Deus em todas as coisas. E o discípulo sabe do que Deus é capaz de fazer. Alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, exaltamos. Te pedimos encarecidamente que apliques a Tua palavra em nossos corações, edificando-nos, Senhor amado, confrontando